Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, que vão ser, né, futuros professores, né? Eu sou a Marina Mara, eu sou professora há 23 anos, e sempre na educação infantil e alfabetização, que é primeiro, segundo, terceiro ano. Eu sou formada em normal superior, sou pós-graduada em gestão escolar, supervisão escolar, orientação escolar e também a parte que eu amo, ensino lúdico. Eu sou pós-graduada em ensino lúdico, que é voltada para brincadeiras na sala de aula, né? Mas brincadeiras lúdicas sempre buscando aprendizado. Eu vou começar a palestra com vocês, nós vamos combinar. Quando eu terminar, eu dividi em tópicos. Quando eu terminar cada tópico, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou fazer o possível para responder. Se caso eu não consiga responder, eu vou deixar o arroba do meu Instagram. Vocês podem entrar em contato comigo, que na medida do possível eu vou respondendo, que nós temos um tempo aqui de palestra, talvez não dê tempo para responder a todos, então, mas eu vou fazer o possível para responder. Então, começando, né, que eu fiz a minha apresentação, eu trabalho atualmente, eu leciono esse ano, eu sou no terceiro ano de alfabetização, na escola pública, que é aqui em São Lourenço, né, eu já sou funcionária, né, da Prefeitura de São Lourenço há 23 anos, e continuo sempre do infantil até o terceiro ano. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a importância da literatura e dos gêneros textuais na alfabetização. Aí muita gente pergunta, por que literatura desde a alfabetização? É isso que eu quero conversar, explicar, dividir um pouquinho com vocês e também quero ouvir um pouquinho o que vocês têm sobre esse assunto. Gente, a importância, vamos falar sobre literatura infantil. A literatura infantil é muito importante, desde a alfabetização, porque na alfabetização é que começa a moldar o caráter, né, da personalidade da criança. Então, é quando nós vamos criando os hábitos. Então, desde a educação infantil, a criança tem que ter o hábito da leitura. Aí vocês vão falar, mas na educação infantil a gente só conta a história. Com certeza, nós, professores, educadores, nós contamos a história. Mas se nós dermos o livro, o certo, o livro não tem que ficar ali na sala, naquela estante, na prateleira, onde o aluno não pode tocar no livro. O aluno, ele tem que ter o contato com o livro. O livro, ele tem que ter oportunidade de folhear o livro. E também, o aluno da educação infantil, ele faz a pseudo-leitura. O que é pseudo-leitura? É quando o aluno faz a leitura da imagem. O que é isso? Ele pega, por exemplo, uma imagem do livro, ele vai, de acordo com o conhecimento dele, ele vai criar a própria história. Ele vê uma menina com uma boneca e uma senhora. A senhora está com o livro na mão. Então, através da imaginação dele, ele vai criar, ele pode inventar que a vovó, que é uma vovó que está contando a história, que até a mãe, a tia dele, que está contando uma história para ele. Então, isso se chama pseudo-leitura. Ele não leu a história, mas ele sabe criar da cabecinha dele. Então, está estimulando a imaginação da criança. E a criança precisa ter sempre acesso aos livros, desde a educação infantil. De preferência, selecionar os livros, né, que são menores, tem livro que tem mais desenho, que tem uma frase, e também a criança, na alfabetização, quando nós vamos apresentando a letrinha, quando eles pegam um livro, a tia ensinou, a professora ensinou a letra A, ele vai pegar o livro, ele vai conseguir identificar todas as letras A que tiver naquele texto, naquele livro que ele está folheando, que do jeito dele ele vai falar que ele está lendo. Então, por isso é importante a literatura desde a educação infantil, porque geralmente nós usamos, né, a partir do primeiro, segundo, que a criança já sabe ler. Mas nós temos que ter a consciência que na educação infantil a criança também já tem a leitura e do jeitinho deles.
Então, eu falei para vocês um pouquinho o que é a pseudo-leitura, né? E também uma criança vê uma garrafa de Coca-Cola. Ela não sabe ler, mas ela consegue identificar que aquela garrafa é de Coca-Cola. Pode colocar perto dela. A Coca-Cola e o Guaraná. Ela não sabe ler, mas ela sabe qual é de Coca-Cola, qual é de Guaraná, pelo símbolo. Então, ele está fazendo a pseudo-leitura, que é desde pequenininho, desde antes da educação infantil, eles já vão tendo esse conhecimento. Então, o objetivo da educação infantil é deixar a criança ter liberdade, a criança pegar, folhear o livro, ter a liberdade de ter contato com a literatura. Então, comecei na educação infantil, agora vamos para a alfabetização, que é o primeiro, segundo e terceiro ano. Essa literatura continua no primeiro e segundo, terceiro ano. As crianças do primeiro ano estão iniciando, né, a leitura, então eles alguns já começam a ler, eles conseguem já ler algumas palavrinhas, outros já conseguem ler, os que têm mais acesso do livro em casa, né, eles já conseguem ler um pouquinho. O segundo ano já faz a leitura, né, que aqui nós trabalhamos com mala viajante, e pegamos os livros, as crianças levam para casa, eles desenha a parte que mais gostou, escreve uma frase, então a gente começa com uma frase no primeiro ano, no segundo ano ele já pode escrever um pouquinho mais, desenhar o personagem, escrever a parte da história que mais gostou, e no terceiro ano a gente já pode trabalhar com a literatura, ele fazendo um resumo, contando uma parte, o que ele achou da história, o que ele mais gostou, e contar do jeitinho dele, com as palavras dele, sobre o que acontece na história. E sempre dá a oportunidade da criança chegar na sala de aula e falar, porque a criança levou o livrinho para casa, fez a leitura, está super curioso para contar para os colegas. Aí a professora não separou aqueles minutinhos, para esse aluno chegar lá e contar. Pelo menos ele vai chegar, olha, eu levei esse livro, eu gostei dessa parte, ele não precisa de muito tempo. Então, a gente tira um dia da semana, porque o que nós devemos fazer na alfabetização é fazer a leitura de leite, né, que é aquela leitura só para a criança, né, vivenciar, para a criança viver o lúdico. Então, a gente pega um dia da semana. Eu mandei o livro. Geralmente, nós costumamos mandar na sexta-feira. A criança tem o final de semana e lê o livrinho. Então, na segunda-feira, o início da aula, a criança vai chegar, olha, eu levei esse livro para casa, eu gostei de tal parte, vai mostrar a parte que ele gostou, que ele desenhou, e o que ele achou. No primeiro ano, ele pode, talvez, no início, fazer só o desenho e falar com as palavras dele. Depois, já no segundo ano, ele pode fazer uma frase. No terceiro, ele faz uma síntese. É um resumo da história que ele leu, mostra para os colegas. E isso incentiva muito. Aí o outro, às vezes a criança vê aquele livro, não tem interesse, mas no momento que o outro colega levou o livro, chegou na sala e contou, ele tem interesse de ler. Vai despertando, porque ele fala, eu também quero ver esse livro. Então, é assim que nós vamos despertando o interesse pela literatura, pelo lúdico, desde a educação infantil. Gente, eu gosto muito, como eu sou formada no lúdico, eu gosto muito do lúdico. Então, eu quero falar para vocês agora que sempre as pessoas, todos que trabalham na educação infantil, textuais. Aí muita gente fala, o que são gêneros textuais? Gente, gêneros textuais é uma coisa que nós usamos diariamente e não percebemos, a gente usa, mas não fala que são gêneros textuais. Chegou um convite na minha casa, chegou um convite, vai ter um aniversário, eu recebi um convite, o convite é um gênero textual. A criança chega em casa, a mãe fez um bolo. Para fazer o bolo, a mãe usou o quê? A receita. A mãe está trabalhando o gênero textual, que é a receita, a criança está participando daquele gênero textual, chega na escola contando que a mãe fez o bolo, que pôs cobertura e tudo mais. Só que isso já é um gênero textual que nós usamos no nosso dia
adia e nem prestamos atenção. Também você manda mensagem de e-mail, manda no WhatsApp, tudo isso é um gênero textual que nós estamos trabalhando. Hoje em dia, se você falar com uma criança, você sabe o que é receita? Muita criança vai parar e pensar. Aí pergunta, a sua mamãe já fez o bolo? Já fez o doce? Ela tem algum livrinho? Ela pegou na internet, ela olhou, ela leu para fazer esse bolo ou esse doce? A criança vai falar, sim, minha avó tem um livrinho, tia, que sempre ela olha quando ela vai fazer alguma coisa. Então, daí nós já vamos falando. Isso aí é um gênero textual que nós trabalhamos no dia a dia. Um minuto, gente. Gente, então, como é cobrado, né, de acordo com a BNCC, né, que é trabalhada no Brasil inteiro, que nós temos que ensinar para os alunos os gêneros textuais, desde a educação infantil até o 5º ano, né, continua para a vida, né. Então, como nós vamos introduzir logo os gêneros textuais no início da alfabetização, eu, como sempre trabalhei na alfabetização, tinha dificuldade. Às vezes, precisava pegar 2, 3, 4, 5 livros para conseguir o conteúdo. Aí eu achava, não, nossa, é muito complicado, você pega um livro para ensinar a receita, você pega o livro para explicar o convite, você pega outro livro para ensinar um acróstico para o aluno. Aí eu mesma criei uma história. Então, eu criei uma história para facilitar a vida dos professores, até das mães mesmo em casa, dos estudantes de pedagogia. Eu criei um livro chamado A Festa da Boneca Glorinha. Gente, é uma história muito legal, é uma história emocionante, que prende a atenção dos alunos. E eu consegui reunir vários gêneros textuais numa única história. O livro é esse aqui. Só que antes do livro, né, se tornar esse livro físico, ele era um sonho, que nós todos temos sonho, né? Então, eu tinha a história, escrevi a história, mas vocês sabem, né, que no Brasil é complicado, então não tinha condições de publicar, de tornar um livro, mas mesmo assim eu já trabalhava com meus alunos. Ano passado, aqui na cidade, teve um projeto, a prefeitura da cidade falou que iria escolher o melhor projeto, né, para premiar o professor. Então, foi aí que a minha supervisora me deu a ideia. Por que você não usa a sua história, que você já trabalha com os alunos, e escreve nesse projeto? E a história era essa, é uma história que estava somente no papel, sem ilustrações, mas que meus alunos já conheciam e amavam. Aí, fiz o projeto usando a história, trabalhei todos os gêneros textuais que tem na história, fiz a inscrição, participei do concurso, que era promovido pela prefeitura da cidade, com todas as escolas, concorri com todas as escolas, e saí a vencedora em primeiro lugar, que eles eram divididos na categoria infantil, 1º ao 5º ano, e de 6º ao 9º. Eu me inscrevi do 1º ao 5º ano, porque ano passado eu estava lecionando no 2º ano. Então, eu saí vencedora do concurso com essa história. Então, depois que eu consegui divulgar essa história, mesmo não sendo, né, no livro físico, foi que eu consegui fazer o livro. Então, é esse livro que hoje eu quero apresentar um pouquinho para vocês, chamado A Festa da Boneca Glorinha. Qual foi a minha inspiração, gente? A minha inspiração é facilitar tanto a vida dos professores quanto dos alunos, porque é muito difícil, quem leciona na alfabetização sabe a quantidade de coisa, de material que nós precisamos para fazer um plano de aula. Então, deixa eu continuar aqui. Então, eu comecei fazendo esse livro, escrevi a história. Aqui eu estou mostrando para vocês a primeira parte. Eu vou contar um pouquinho e vocês vão vendo os gêneros textuais que tem nesse livro.
Eu comecei com a história de uma menina, peguei a realidade que faz parte do meu dia a dia, de muitas pessoas, onde os pais trabalham e a menina chamada Gabi estuda numa escola em período integral. E aos finais de semana, que não funciona a escola, ela fica na casa da vovó dela, a vovó Alice. E essa Gabi, ela tem uma boneca que ela gosta muito. Essa boneca se chama Glorinha. E todo final de semana, quando a Gabi vai para a casa da vovó Alice, ela leva a Glorinha. Só que a Gabi já tem a Glorinha desde que era pequenininha. Então, ela falou que a Glorinha iria fazer 7 anos. É quando ela pede para a vovó fazer um bolo e deixá-la convidar as coleguinhas para o aniversário da boneca Glorinha. Aí a vovó explica para ela, vai lá, pede para ela, vai na gaveta, pega um livro de receita. Aí ela pergunta para a vovó o que é um livro de receita. A vovó explica para ela e ela vai, pega o livro de receita e a vovó fala para ela escolher o bolo. Ela escolhe o bolo de cenoura, que é o bolo que ela mais gosta, com cobertura de chocolate. Então, vem explicando passo a passo os pontos mais importantes da receita, que é o nome, os ingredientes, o modo de fazer. Então, já explica isso sendo o primeiro gênero textual do livro. Aí depois, já que vai ter uma festa, a vovó fala para ela que é para elas fazerem uma lista, tanto a lista de compra para comprar os ingredientes para fazer o bolo, quanto dos colegas que ela quer convidar. Então já entra aí o segundo gênero textual, a lista, que a gente pode trabalhar na sala, aí já vamos completar, fazendo lista de colegas, lista de brinquedos. Então tem várias coisas, lista de cores, lista de animais, que já dá para, aproveitando a lista, fazer lista de tudo, de várias coisas. Aí, já que tem aniversário, tem o bolo, né, a receita do bolo, tem os convidados, tem que ter o convite. Aí ela começa, a vovó explica para ela como deve fazer um convite, as partes do convite, que tem que ter dia no convite, tem que ter hora, local da festa, as partes mais importantes que tem que ter no convite para ela poder identificar, porque como que uma pessoa vai na sua festa se ela não sabe o horário e o local? Então, outro gênero textual que pode e deve ser trabalhado na alfabetização. A vovó é uma pessoa, né, mais velha e não tem muito contato com as tecnologias. Então, ela fala para a vovó que ela poderia, que a vovó pode mandar, que ela vai mandar um e-mail. Por quê? Ela faz o convite e sai entregando para todos os colegas dela da escola. Mas a coleguinha, uma coleguinha dela, não foi à escola aquele dia. Então, ela muito agitada, né, naquele desespero de convidar todo mundo, ela resolve mandar um e-mail. A vovó não sabe o que é e-mail. Então, aí acontece a troca de conhecimento do antigo e do atual. Aí ela explica para a vovó como se faz o e-mail, como escreve o e-mail. Só que a vovó pensa que precisa de uma atração para a festa. Aí a vovó pensa, escreve um bilhete para o primo Zezinho. Então, outro gênero textual desse livro, que é o bilhete. Aí vem que o bilhete, você escreve pouca coisa, tem a data, tem o nome da pessoa. Então, vem explicando com detalhes o que é um bilhete. Aí, quando ela fala em bilhete, a vovó fala para ela que no tempo dela não tinha esse negócio de e-mail, né? Ela fala para a vovó do e-mail, fala para a vovó outra forma rápida, que é o WhatsApp. Aí a vovó fala que não sabe nada disso. Que ela lembra que no tempo dela ela escrevia carta. Tinha que escrever carta, preencher o envelope, colocar no correio. A vovó pega um baú antigo e mostra uma carta para ela. Lê essa carta para a Gabi e mostra como que preenche o envelope. E depois de tudo isso,
ela pensa, a vovó fala, já que nós vamos fazer a festa vai ser aqui na minha casa, no quintal, vamos fazer um cartaz para todo mundo aprender o lugar correto de descartar o lixo. Vamos estudar, né, a lixeira, qual lixeira que é qual é a cor da lixeira que se usa para jogar o papel, o plástico, as latas, e vamos fazer um cartaz usando letras grandes para chamar a atenção, que cartaz precisa ter isso. Então, elas fazem um cartaz, que é outro gênero, né, textual, para deixar fixado lá no quintal, para todo mundo saber o lugar correto do descarte do lixo. Aí acontece a festa, né? Todo mundo vai, naquela alegria toda, acontece a festa da boneca Glorinha. E no dia seguinte, a professora começa a ensinar para os alunos acróstico e divide a sala em grupo. Então, ela pede para os alunos para que eles façam um acróstico. E os colegas da Gabi resolve fazer um acróstico em agradecimento à vovó Alice. A vovó Alice que cedeu o espaço da casa, né? Fez tudo, fez os docinhos, ajudou em tudo, fez a festinha para a Glorinha. Então, eles fazem um acróstico usando o nome vovó Alice, que cada letra inicial eles criam uma palavra. E assim, eles terminam, né, com esse agradecimento, que é vaidosa, otimista, versátil, observadora, amorosa, linda, incrível, carinhosa, encantadora. Então, foi o jeito que eles acharam para agradecer tudo que a vovó fez. Então, gente, essa é uma história criada por mim, que sou professora, alfabetizadora, que vai facilitar muito a vida de todos vocês, minha que está ajudando muito, tá? Vai facilitar a vida de vocês também, porque nós somos sempre cobrados que temos que fazer várias coisas, só que nem sempre nós temos tudo disponível que nós temos que fazer. Então, ficamos correndo atrás, procurando várias coisas, né, para poder montar uma aula. Então, esse livro, eu tenho esse livro aqui, chamado A Festa da Boneca Glorinha. Ele foi escrito por mim, professora Marina Mara, tá? E esse livro, eu vou deixar aqui o @ do meu Instagram, que é marina.mara, com 2 As. Se vocês quiserem ter mais informação, se quiserem conversar um pouco comigo, tiver dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar vocês na alfabetização até o 3º ano, vocês podem entrar em contato comigo. Agora, alguém quer fazer alguma pergunta? Se vocês quiserem, pode mandar aqui no chat. O que eu não conseguir responder, que eu sei que vai ter um sorteio, vocês podem também entrar em contato pelo meu Instagram. Na medida do possível, vou respondendo a todos. Se alguém quiser fazer uma pergunta, estou disponível. Pode fazer. Se tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo. Levanta a mãozinha se alguém quiser perguntar, por favor. Ninguém quer perguntar? Posso continuar? Ninguém tem dúvida a respeito do assunto? Professora, boa noite, tá ouvindo? Boa noite. Então, eu sempre no período de colégio tinha dificuldade de conseguir interpretar o que diferenciar a carta do bilhete. Aí, ao longo do tempo, eu fui melhorando. Só que, tipo assim, quando a gente entra no curso superior, que se desconecta um pouco da aula, a gente acaba esquecendo o assunto. Não que não saiba, mas é porque você viu muito jovem e depois com o tempo você acaba não lembrando. Essa parte que a professora explicou, que a Glorinha
fez o acróstios, que foi como tipo uma homenagem. Tinha como a senhora explicar o que realmente é, porque eu não estou lembrada. Então, olha só, é que eu tenho o livro aqui, este livro tem a história completa, tá? Caso alguém queira adquirir, é só entrar em contato comigo. O acróstico é um gênero textual onde cada palavra, você pode dar uma palavra, escolhe uma palavra, pode ser o nome de um aluno, ou uma palavra, por exemplo, vamos falar escola. Se você estiver trabalhando, por exemplo, alguma coisa com a letra E, aí você escolheu a palavrinha escola. Aí você passa no quadro a palavrinha escola. Com cada letra, o aluno tem que criar uma palavra. Vou voltar. Eu vou voltar aqui só para ela ver no penúltimo. Então, cada palavra, aí a gente vamos escrever escola, e cada palavrinha, eles vão criar cada letra eles vão criar uma palavra. Vovó Alice. No V, eles tinham que criar uma palavra. Como eles estão fazendo um agradecimento, eles escreveram vaidosa. Aí o O da vovó, otimista. O V, versátil. O, observador. Então, formou a palavra vovó, né? Então, acróstico, você pega a tela tá preta, só um minutinho. Já normalizou? Agora eu estou conseguindo compreender, sim. Sim. Então, você pode aproveitar o seu assunto da aula, o que você estiver trabalhando. Na aula, você tivesse, geralmente na alfabetização, nos anos iniciais, primeiro ano, geralmente a gente começa explicar como é, no começo do ano é uma letra por dia, depois nós vamos para a palavrinha, então pode pegar e para a criança criar a palavra, pode fazer um trabalho, igual foi feito nessa escola da história, fez em grupo, juntou os alunos, fez grupo e eles criavam, e cada um poderia escolher nessa história o que eles queriam fazer, sobre qual palavra que eles queriam usar no acróstico. Então, eles usaram vovó Alice como agradecimento, mas poderia ser outra palavra. Então, o objetivo, que cada letra, a criança crie uma palavra. Esclareci um pouco a sua dúvida? Sim, obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta? Gente, quem não conseguir perguntar, depois pode mandar no meu Instagram, que dando tempo, que vocês sabem que eu sou professora, trabalho no período da tarde, mas dando tempo, eu também estou rodando aí com o lançamento desse livro, tá? Mas dando tempo, eu vou respondendo. Se vocês quiserem me seguir, que esse aqui, gente, outra coisa que eu quero falar com vocês, esse aqui era um sonho que eu tinha. Eu não tinha condições, mas a gente tem que acreditar no sonho. Esse método não é só, respondendo a pergunta, não é só o método montessoriano, porque geralmente a gente não consegue trabalhar um único método. Ele é um método que mistura também o montessoriano, porque as crianças vão construir. Quando eu trabalhei no meu segundo ano passado, eu levei a receita e nós fizemos na sala o bolo de chocolate. Aí na escola que eu trabalhava no passado, tinha disponibilidade de usar a cozinha, então os alunos conseguiram fazer o bolo. E depois que fizeram o bolo, eles fizeram e comeram o bolo que eles fizeram, que era o bolo da festa da Glorinha. Então, é possível, sim, é uma mistura de vários métodos. Ah, tá, se você quiser o livrinho, entra no meu Instagram, que é marina.mara, que eu entro em contato com você, eu passo direitinho como que eu envio pelo correio, tudo direitinho, que eu já enviei vários essa semana, da última palestra que eu fiz, enviei vários, eu passo todos os detalhes para vocês pelo Instagram, tá? Só entrar lá e entrar em contato comigo. Eu sou de São Lourenço, mas eu envio para outra cidade.
Então, o bolo é de cenoura e sim, é um bolo de cenoura, mas ele tem cobertura de chocolate. Está escrito na história, está escrito cenoura com cobertura de chocolate. Foi isso, esse era o bolo preferido dela. Então, no livrinho, na história, aqui no livro tem, tá, tudo direitinho, onde explica que é o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Mas a receita que está no livro é a receita do bolo de cenoura, tá? Tá. Então, para entrar em contato comigo é pelo Instagram. O Instagram está aí na tela, @marina.mara. Obrigada. Esse livro eu fiz, mas não foi com apoio, isso que eu quero deixar para vocês. Não foi com apoio da prefeitura, não. Não, já vou responder você, peraí. Não foi com apoio da prefeitura. O que é bom é a gente ler muito, entra sempre nos sites do governo, nos sites do município, do estado, que tem várias leis que patrocinam o projeto, gente, a cultura. Esse livro eu consegui uma parte, que não foi total, mas eu consegui uma parte com a lei Paulo Gustavo, que é uma lei de incentivo à cultura. Então, eles patrocinam literatura, teatro, então é bom a gente estar sempre participando dessas páginas do governo que sempre sai. Tem uma outra lei que também ajuda, chamada Aldir Blanc. Tem várias leis de apoio à cultura, que esses artistas, cantores, eles pegam, que eles fazem show. Então, quando você pega um dinheiro para fazer algum projeto, você tem que destinar uma parte para doação. A parte do dinheiro que você pega, você tem que ir para doação. O que eu fiz? A parte de doação, eu doei para os alunos que participaram do projeto comigo, que eram os alunos do ano passado na escola. Aí você tem que constar qual vai ser a sua parte de doação. Mas é bom a gente ficar atento. E esse agora, meu Instagram, eu vou começar a informar, quem quiser seguir lá, quando sair alguma lei, algum concurso desse, algum curso para a gente concorrer, que pode ter algum patrocínio relacionado com a literatura, com a cultura, eu vou estar postando lá no meu Instagram. Então, para os meninos gostar. Gente, esse livro, os meus alunos, os meninos, eles amaram e amam. Tanto que quando eu fiz lançamento, eles contaram a história. Eu tinha uma boneca de pano que eu levei como sendo a boneca Glorinha. Todos os meninos participaram, gostaram, não tive problema, e esse ano eu estou no 3º ano, levei esse livro para minha escola, que agora eu tenho um livro, que ano passado eu tinha só história, e todos os meninos estão lendo. Porque o livro é composto só de gêneros textuais. Gente, esse é o primeiro livro, porque gêneros textuais é uma coisa que se você colecionar no infantil, 1º, 2º, 3º, vem no livro didático e é cobrado os gêneros textuais. Só que só pelo livro didático, que é fornecido pela escola, você não consegue introduzir o conteúdo. Então, você precisa de uma coisa para introduzir o conteúdo. Então, eu fiz, esse sendo o primeiro, eu fiz dos gêneros textuais. Eu já tenho mais 3 histórias, eu tenho uma de rima, não ainda se tornou livro, mas eu quero escrever todos os livros voltados para alfabetização, para facilitar a vida do professor. E por isso que esse livro está saindo muito, mandando para outra cidade, por causa disso. Porque gêneros textuais, quem estiver lecionando sabe que é cobrado mesmo no início da alfabetização. Essa lei só para algo cultural ou pode ser municipal? Olha, a lei Paulo Gustavo foi uma lei municipal, ela foi ano passado. Então, se na cidade de vocês tiver Casa da Cultura ou museu, geralmente esse dinheiro não tem a ver com a prefeitura. Esse dinheiro é enviado para alguma coisa, para a Casa da Cultura. Aqui na minha cidade foi para a Casa da Cultura, e a Casa da Cultura que fez esse concurso, onde eles disponibilizaram, mas aí para parte não é assim, eles têm a quantidade, por exemplo,
quando eu participei, eram 4 vagas só para literatura. Então, você tinha que fazer o projeto, e se o seu projeto fosse aprovado, aí você estaria dentro das 4 vagas. Graças a Deus, eu fiz o meu projeto com essa história, ele foi aprovado e eu consegui. Então, quem tira a maior pontuação? Aí tem cada item do projeto que você faz tem a pontuação. Então, quem alcançou a pontuação mais alta. Graças a Deus, o meu ficou em primeiro lugar e eu conseguia. Eu trabalho dentro da sala, geralmente, com os alunos. Na sexta-feira, eu gosto de fazer toda sexta-feira eu gosto de fazer uma atividade diferente. A escola que eu estou esse ano, ela tem umas árvores lindas, então eu saio, nós sentamos lá fora, os meus alunos, como são do terceiro, eles estão pedindo para eles contarem a história. Então, às vezes eu faço com eles um trabalho. Eles pedem, tia, eu queria contar essa história de maneira diferente. Eu ajudo a fazer, eles têm uma conversa particular comigo para fazer a surpresa para os colegas. Então, eles pegam o livro na biblioteca, por exemplo, nós trabalhamos semana passada, chapeuzinhos coloridos. Então, eu peguei uma dobradura, ensinei, como esse livro é muito grande, nós ficamos um mês, como eu trabalho essa contação fora da sala com os alunos, nós ficamos um mês. Então, eles fizeram a dobradura, cada semana, um capítulo, né, que é o chapeuzinho colorido de uma cor. Aí as crianças saíam lá no pátio da escola, fizeram dobradura, então faço também fora da sala de aula, que sexta-feira eles contam que eles adoram. Professora, qual que é a importância, né, de se aprender, né, de se ensinar e se aprender gêneros textuais? Olha, os gêneros textuais, ele é importante, que ele faz parte do nosso dia a dia, porque você vive os gêneros textuais diariamente. Quem é que não manda uma mensagem pelo WhatsApp, ou recebe uma mensagem? Quem nunca recebeu um convite de aniversário, de casamento? Então, convite é um gênero textual. Hoje em dia não se recebe muita carta, mas convite recebe, né? Quem não usa uma receita, vou na internet, eu quero fazer um bolo, vou na internet pegar uma receita. A receita é um gênero textual. Vou fazer um doce, eu vou pegar uma receita. Pede para o colega, manda a receita para mim. Vou fazer uma empada, eu vou pegar a receita. Então, receita é um gênero textual. Então, nós vivenciamos o gênero textual todo dia. Não prestamos atenção, mas vivenciamos ele todos os dias. Fui premiada na Lei Aldir Blanc em 2021 na área do artesanato. Isso mesmo, essa também. Então, eles contemplam artesanato, cultura, música, literatura. Dou aula no terceiro ano e o livro de português é cheio de gêneros textuais. Isso mesmo. Se você tiver oportunidade de conhecer o livro, porque eu doei, né, na parte de doação, doei para as escolas da minha cidade, para a biblioteca, e as crianças pegam o livro, eles têm esse é o maior prazer, eu estou lendo o livro que minha professora escreveu. Então, e foi muita criança que estuda comigo esse ano, e as do ano passado, que participaram do projeto, cada um ganhou seu livro. Gente, é tão gratificante você ver a criança lendo. Tem que terminar? Posso falar? Tá. Estou vendo se eu tenho um minutinho ainda. Então, é tão gratificante você ver a criança tá lendo. E eles leem, eles me mandam mensagem. Tia, eles fizeram outro dia, uma aluna minha fez o bolo de chocolate, fez o bolo de cenoura, que é um bolo bem simples, né? Aí ela falou, posso levar um pedaço? Aí pediu para a mãe dela para levar um pedaço. Ela me levou na escola. Você vai ver a felicidade dela contando que a mãe seguiu a receita e fez o bolo de cenoura para ela. Então, como que uma criança não vai aprender desse jeito? É muito importante. Então, você pega o acróstico que fez com o nome da vovó Alice, pega o acróstico, faz com um tema, com alguma coisa, primavera. Agora nós vamos para a festa da primavera, né, na minha escola. Agora, setembro é primavera. Vamos fazer um acróstico com a palavra primavera. Faz um cartaz, cada um escreve. No primeiro, segundo ano, pode ser só uma palavra,
Mas o acróstico também pode ser com frase. Na letra P, faz uma frase que começa com a letra P, faz um cartaz, faz um mural com a atividade deles, ou então cada um faz um acróstico com a palavra primavera, cola no mural da escola. Eles podem fazer o desenho da primavera, que é a coisa mais gratificante, eles passarem, que eles adoram passar lá, olhar no mural e mostrar para todo mundo que a atividade que está no mural foi eles que fizeram. Ah, obrigada. Podemos fazer o uso de conectivo, por exemplo, verbo, advérbio, artigo, pronome, crase. Então, pode aproveitar sim, que é um conteúdo que eu estou falando até o terceiro, mas no quarto ano, pegar as palavrinhas, a criança vai ler. Eu estou trabalhando com meus alunos, palavra oxítona, paroxítona, então eu leio uma parte da história, eles vão circular. Aí você pega, pode ampliar uma parte do texto, você trabalhou, falou com eles na receita. Da receita ou no bilhete, tem uma carta aqui nesse livro, que eu não postei ali. Então, a carta, nós podemos pegar essas palavras, você vê? Você estiver ensinando carta, a carta é bem grande, olha, não dá para ler, mas nessa carta, eles podem, você pode xerocar essa carta e trabalhar com eles, eles vão circulando as palavras que você pedir. Então, eu peguei algumas partes desse livro e falei, vamos pegar um lápis amarelo, vamos circular as palavras oxítona, vamos pegar o azul, circular as palavras paroxítona, o verde proparoxítona, então vamos lendo e circulando. Então, a gente faz sempre o esqueminha, eles escrevem colorido, quadradinho, azul, amarelo, oxítona. Então, quando eles vão ler a carta, faz parte da história, e você vai estar trabalhando o seu assunto. Importante também a criatividade do professor. É uma coisa que tem que ser falada. Criatividade. Porque não adianta a senhora, né, como a senhora fez o livro, e somente sentar na frente do aluno e falar, vamos ler. Não, tem que realmente gerar uma intenção ali, tem que gerar um sentimento do aluno que... Tem que despertar o interesse. O que meus alunos, quando os alunos, né, que agora eu sou em outra escola, no terceiro ano, esse ano, ficaram sabendo que eu havia escrito um livro, que esse livro ficou pronto, foi no mês de agosto, que eu consegui, com esse processo todo, e no mês de agosto que ele ficou pronto, agosto agora é desse ano. Então, o que as crianças queriam? Eles querem escrever o livro, então eu estou pensando com eles uma maneira da gente fazer um livro coletivo para eles, que eles querem, eles ficam assim, tia, mas como que você conseguiu escrever? Você levou quanto tempo? Então, eles têm aquela curiosidade, eles querem ler, eles pegam livros, gente, outra coisa, eu não sei se na cidade de vocês fazem, aqui nós temos, eu gosto de fazer com meus alunos na sexta-feira, chama mala viajante, porque nas escolas tem aquelas caixas do PNLD literário, todas as escolas vai aqueles livros, né, infantis que o governo manda. Então, uma coisa simples, em vez de você mandar cada semana para um aluno, presta para mim a sacolinha, gente, eu comprei, eu posso dar uma ideia para vocês, ou então pega na biblioteca, a criança, você pega uma sacolinha bem simples, eu vou mostrar aqui para vocês, olha só, uma sacolinha de TNT, aí muita gente vai falar, mas é difícil, gente, eu comprei essas sacolinhas que meus alunos usam, essa sacolinha foi comprada na Shopee, ela é super baratinha, vem 100 sacolinhas, eu acho que é R$40 dessa aqui, olha, então você pega uma sacolinha, coloca um livrinho, e a criança leva, no final de semana, a mala viajante. Você pode escrever, fazer uma etiquetinha com o nome da criança, para cada um ter a sua. Aí toda sexta-feira você escreve mala viajante, põe o nome da criança, eles vão felizes para casa com a sacolinha deles, com o livro. Então, assim, nós estamos incentivando a leitura. É um livro livre, você pode mandar livro, eles não têm obrigação de ler, de fazer nada, eles vão levar para eles lerem, pedir para as crianças do infantil do primeiro ano, pedir para a mãe, pedir para alguém da família contar a historinha do livro para eles.
e a família participa. Gente, é muito gratificante quando eles chegam contando o que aconteceu, que teve um super-herói, que brigou, que depois fez as pazes, que tem uma princesa. Precisa ver a felicidade dessas crianças. Entendi. Gente, olha, eu tenho que encerrar agora, vai ter o sorteio, né? Eu quero agradecer muito vocês. Se tiver alguma pergunta ainda que eu não respondi, vocês, por favor, mandem para o meu Instagram, que assim que tiver oportunidade eu vou respondendo todos vocês. Quem quiser adquirir o livro, ele pelo Instagram também, tá? Quiser mais informações, lá no meu Instagram tem vídeo explicando melhor, tá? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer, dar algumas sugestões, porque, gente, ninguém sabe tudo, né? Nós estamos sempre aprendendo, fazendo curso, a gente passa o ano todo fazendo curso que nunca acaba, né? Professor estuda o ano todo. Então, espero que eu tenha ajudado um pouco vocês. Se alguém tiver alguma experiência boa também, quiser me contar, pode mandar pelo Instagram. Eu agradeço a presença de todos e muito feliz por poder participar. Espero que tenha mais vezes, que daqui a uns tempos eu vou lançar o próximo livro, que eu pretendo que seja de rimas, e se tiver oportunidade eu venho falar um pouquinho dele para vocês, tá? Obrigado, boa noite a todos. É que eu queria só a minha frase final. Cadê? Tem uma frasezinha que eu gosto muito, que é do Lúdico também, que é da Mafalda, que fala: viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Então vamos pensar nisso. Boa noite a todos e boa sorte no sorteio. Beijos, fiquem com Deus. Que é isso, hein, gente? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, muito obrigado, professor. Tá, você sai do nome, professora, pode tentar. Tá. Fique à vontade. Gente, muito obrigado aí pela participação. Professora, muito obrigado. Ok? Obrigada a você, até deixar aqui, não sei se na escola onde a senhora trabalha, tem aquele programa, né, que as escolas estão aderindo agora, aquele super autor. Olha, a minha escola esse ano ainda não aderiu, porque o superautor, ele é pago. Isso. E as escolas públicas, nem toda criança tem condições, né? Então, nós ainda não aderimos por isso. Então, mas essa, para quem não sabe, né, essa é uma iniciativa particular, né? Não é particular, pública, mas o próprio aluno escreve o livro. Isso, eles criam e ilustram, né, a própria história. É muito legal, muito bacana e incentiva, né? Como a professora muito bem falou no final da fala, né, que se você não lê, se você não está por dentro do que acontece, você realmente é obrigado a acreditar no próximo. E muitas das vezes o outro está tentando manipular você de alguma forma. Então, se você não lê, hoje eu posso falar, se você, querida, querido, se você é professor, sinto muito lhe informar com um sorriso, o meu sorriso, você vai ter que estudar e estudar muito, sempre, 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 ok? O professor é a profissão que não pode deixar de estudar, porque está sempre se atualizando. Certo, professora? Certo, olha, um dia da semana só para palestra. Quem sabe nós podemos negociar, falar sobre outros assuntos, né? Vocês podem mandar sugestões, né, para Priscila. A gente pode pensar em outra coisa numa próxima vez, gente. Problema não, gente. A gente pensa em uma cena, a gente pensa em alguma coisa fora aí os dias de palestra. Tá bom? Professora, agradeço. Muito obrigado. Obrigada mesmo, a vocês. Tá? É um prazer imensurável, tá, ter a senhora aqui ao nosso lado. Né? Os alunos provavelmente, muito provavelmente, saíram ainda mais esclarecidos deste bate-papo muito bacana. Obrigada, gente. Então vamos lá, que eu tenho 3 minutinhos, né? Vocês aí têm aula, alguns têm aula, quem não tem aula, professora, muito obrigado. Obrigada. Ô, Jane,
E aí, querido? Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar. Pera aí, professora. Não, eu vou ficar aqui. Vamos lá, gente. Deixa eu ver quem que vai ganhar a nossa bolsa, gente. Nossa bolsa. Vamos lá. Tava com saudade de vocês, gente. Tava com saudade de vocês. Alguns rostinhos aqui eu conheço, outros não, mas fique sempre à vontade. Gente, eu vou falar o nome. E não falar, eu tô aqui, eu vou passar pro próximo. Noemi, não ri não, Noemi. Não ri não. Vou passar pro próximo, hein? Então, se você viu aí, tá no chat, alguma coisa assim, me grita que Wesley, eu tô aqui. Ou você viu o coleguinha aí, tá sem áudio. Wesley, ó, tá aqui no chat, tá? E eu não vou passar direto. Vou jogar aqui no sorteador. Vamos ver quem será o contemplado ou a contemplada da noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Priscila Andrade, Vete. Está Priscila Andrade? Você está conosco ou sem nosco? Vamos lá. Priscila? Estou aqui. Priscila, muito parabéns. Olha, hoje eu dei sorte. Semana passada eu tentei 3, 4 vezes aqui para fazer o sorteio. É Priscila Andrade Zed Alves? Isso, Priscila Andrade. Zed mesmo, Z-E-E-D, né? Zeide Alves. Zeide Alves. Então, muito prazer, ok? Parabéns. Gente, muito feliz, viu, de estar aqui com vocês. Muito bom reencontrar alguns rostinhos aí, tá? Não some não. Se precisar de nós, estaremos aqui sempre à disposição. Vocês são, de fato, muito importantes para nós. Lembre-se sempre disso, ok? Vocês não são meros números aqui na FASUL, sempre tentando fazer o melhor por vocês, sempre com vocês. Gente, desejo a vocês uma ótima noite, um bom descanso. Se você tem aula hoje, corre lá. Se você não tem, bom descanso. E até! Jane, ó, só me mandar um zap lá no coordenador, já a gente responde. Noemi, tchau, viu, querida? Bom descanso. Eu queria falar boa noite para todo mundo, mas são 65 pessoas, então fica complicado. Então, boa noite. Desejo a vocês um bom descanso, boa aula. Beijinho, queijo para vocês. Fui.